Oi, Alminha! Oi, ser humano que me escuta aqui e agora, neste canal de comunicação e conexão entre os nossos seres. Aqui quem fala é a voz do ser de Karine Bandeira. Seja muito bem-vindo a mais uma conexão entre nós. Pois é, hoje nós vamos conversar um pouco sobre por que, como e para que fazer essa jornada de integração consciente do ser. Bom, essa deve ser uma pergunta do ser humano que está escutando esses podcasts nos outros vídeos que já foram publicados, assim como também são questionamentos da alma. Afinal, cada realidade do nosso ser tem uma visão diferente. Por exemplo, para muitos seres humanos, eles vão dizer: eu já sou um com a minha alma, não tenho que conhecer a alma. A alma existe, a essência existe. Não, isso é conversa de povo zen, né? Existir duas vidas num só corpo. Que conversa, eu não tenho por que fazer essa jornada. Ou, na realidade da alma, o ser humano não tem interesse em ter uma vida transformada, uma vida com sentido e propósito. Ele nem sabe que eu existo, então, para que eu vou viver aqui na Terra? Eu quero voltar para o plano divino, onde lá eu sou livre, plena e feliz. Então, cada um de nós está vivendo essa realidade de forma inconsciente, na nossa humanidade e na nossa realidade de alma, em frequências energéticas, nessa comunicação silenciosa e sem palavras, de forma diferente. Tem algo que eu não comentei nos podcasts anteriores. Imagine 7 corpos energéticos, que já é muito conhecido e popular dentro da medicina oriental, da acupuntura, que a gente vê sempre, nas imagens quando quer conhecer os corpos energéticos. Agora imagine essas 7 frequências também correspondentes à frequência de comunicação silenciosa e sem palavras, que tanto pode vibrar na energia do sofrimento como na energia do prazer. E pode essas frequências estarem funcionando de forma intercalada, ou seja, uma frequência é prazer, outra é sofrimento, outra é prazer. Não tem como a gente, na nossa humanidade, saber o que está acontecendo nesses nossos corpos energéticos. E tudo isso aconteceu e acontece por um propósito espiritual, divino, que é a proteção da nossa alma, para a gente conseguir vivenciar a vida aqui na Terra. Ou seja, é uma atitude de proteção e amor que até esse momento da nossa jornada, na evolução da humanidade, a gente precisou vivenciar com esse campo energético inconsciente dessa frequência de comunicação, dessa desintegração dos nossos corpos energéticos. Mas viver dessa forma traz um preço muito alto, tanto para a nossa realidade de alma, quanto para a nossa realidade humana. É daí que vem acúmulos e mais acúmulos de sofrimento e frustração da nossa alma nos diferentes corpos energéticos, nas diferentes frequências de comunicação da alma, que surgem as doenças, os desequilíbrios físico, mental, emocional e espiritual, todos os conflitos que a gente vivencia aqui na Terra, porque a gente não sabe quem a gente é de fato, como a gente funciona e o que é que a gente veio fazer aqui. Então, a primeira pergunta é: por que fazer a jornada de integração do ser? Para que a gente possa se comunicar com a energia do prazer espiritual e assim, cada um de nós possamos aprender a viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, através da comunicação integrada do ser na energia do prazer espiritual. Mas você deve estar perguntando: mas o que é isso? Viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. Então, se visualize vivendo de forma integrada, corpo e alma, conscientes e integrados na energia do prazer, essa existência terrena,
ou seja, sem barreira de comunicação de você com a tua essência, com o teu eu divino, com a tua unicidade com Deus em você, vivendo a plenitude do teu ser. Então, se a gente pode vivenciar a vida terrena consciente, integrada, corpo e alma, a gente também pode amar de forma consciente e integrada, com a nossa verdade e realidade humana e a nossa verdade e realidade espiritual, aprendendo a vivenciar o amor incondicional divino, perfeito com as imperfeições, onde nada na vida da gente é por acaso. Então a gente consegue aprender a vivenciar de forma energética, consciente, plena, de dentro para fora, essa presença, esse amor que é a presença de Deus em nós, amando incondicionalmente a nós mesmos, ao outro e ao resto, porque tudo é uma coisa só. Nós somos um, nós somos energia, nós somos iguais e nós somos um, na unicidade com Deus, nessa frequência energética de prazer espiritual elevado, que é conhecido também como quinta dimensão. E deixar viver significa deixar o outro, seja ele quem for, família, companheiro, amigo de trabalho, deixar que o outro viva a vida dele, respeitando as suas escolhas, mas a gente estando consciente de que a verdade dele é a essência, o ser puro que habita dentro dele, mas que ele também ainda não está consciente, mas cada um tem seu tempo de despertar para essa jornada de integração consciente do ser. Então é assim que viver em essência integrada, amar em essência integrada, deixar viver o outro, estando ele consciente ou não, integrado ou não, nós, na plenitude do nosso ser, estaremos vivendo através da guiança, da sabedoria do inconsciente, ou seja, Deus em nós, o divino em nós, a nossa alma consciente e presente, nos guiando, liderando a nossa existência, a nossa jornada nesse processo de integração do ser. Tudo isso que eu estou compartilhando no porquê fazer essa jornada de integração consciente do ser, está disponível no livro Comunique-se com a Energia do Prazer e Venha Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente. Uma jornada de autoconhecimento, autotransformação e autocura através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer. Esse livro foi publicado em 2016 e encontra-se disponível gratuitamente no site karinebandeira.com.br no formato em PDF. Então, nesse livro, eu conto como foi toda essa minha jornada de tomada de consciência, né, sobre a minha realidade humana e sobre a minha realidade espiritual. E o quanto existe, né, dessa distância em não saber quem nós somos e como funcionamos nesta jornada de integração do ser. Ou seja, eu comecei essa jornada sendo cética em energia, não sabia o que era autoconhecimento e desconhecia todo esse universo de onde eu ia ser guiada. Eu apenas seguia o propósito da minha existência, querer ser absolutamente feliz e viver no centro da vontade de Deus. Então, é um livro que foi escrito praticamente em 6 anos, o primeiro capítulo e o último capítulo. E o segundo capítulo até o 8º foi escrito no momento de integração com a natureza, todo ele canalizado, ou seja, meus corpos e minhas frequências de comunicação totalmente purificada, integrada, recebendo toda a informação, né, nessa comunicação com Deus, com o divino, com o cosmos, ou com o campo quântico, como alguns conseguem reconhecer, né? A consciência quântica, são a mesma coisa sendo dita de forma diferente. Então, este primeiro livro está disponível em PDF, trazendo a resposta do porquê fazer essa jornada de integração consciente do ser. Agora, como fazer essa jornada de integração consciente do ser? Quais são
as etapas, o passo a passo, como é que tudo isso funciona? Então, para responder esta pergunta, foi escrito em 2018 o livro O Oceano Azul da Alma, Criatividade em Ação na Energia Quântica como fruto do empreendedorismo da alma. Este livro está disponível no formato audiovisual book no canal do YouTube e no site. Para aqueles que querem adquirir a versão em PDF, ele vai ter uma energia de troca para equilíbrio energético entre o doar e receber energia. Tudo bem? Então, neste livro, que foi escrito também num momento de conexão profunda, mapeando, toda essa nossa jornada humana, o que é o Oceano Azul da Alma? Ou seja, o que é aquilo que nós trazemos de mensagem do plano espiritual para compartilhar a humanidade e como reconhecer isso em nós, através do nosso dom de alma integrado à nossa humanidade, às nossas habilidades humanas. Então, o como é saber como você funciona, corpo e alma, nesse funcionamento energético. Vamos dizer que você é uma pessoa cética em energia, ou ateu, ateia. Eu não posso fazer essa jornada, porque eu não acredito em nada disso. Não, você pode fazer a jornada, você só vai transformar essas nomenclaturas em algo que traga sentido e propósito para você. Você pode chamar essência, eu vou chamar de sentimento, energia, eu vou chamar de sentimento que me equilibra e que desequilibra. A nomenclatura não faz diferença aqui, nem mesmo se você acredita em Deus, porque os frutos dessa metodologia vão acontecer em você de forma natural e espontânea. Então, neste livro, O Oceano Azul da Alma, Criatividade em Ação na Energia Quântica como fruto do empreendedorismo da alma, ele vai trazer toda uma jornada também vivencial, ou seja, você vai observar o que a sua alma vai te revelar da verdade dela nesse seu processo, na sua jornada terrena, na busca da integração e realização do teu ser, cumprindo a missão humana e espiritual que a tua alma veio fazer aqui. E nele você vai conhecer como funciona a metodologia vivencial da comunicação integrada do ser nesta jornada de evolução e integração humana espiritual. Então, uma das etapas, que já é gratuita, é a metodologia disponível no site karinebandeira.com.br e os vídeos no YouTube e os livros que eu estou apresentando agora. O livro 2 aqui tem uma energia de troca, mas ele também tem a versão gratuita no formato audiovisual book. No livro você vai conhecer os serviços, para quem já fez a jornada com essa metodologia da tecnologia social gratuita, quem quer se aprofundar. E o universo vai trazer para vocês outras ferramentas, outros seres que trabalham no mesmo propósito, que têm a sua autoridade energética para compartilhar o que aprenderam, que possa ter relação com a sua jornada pessoal e que não teve participação na minha, por exemplo. O importante é que o como fazer essa jornada de integração do ser, tudo que foi mapeado pelo meu ser nesta jornada de integração consciente do meu ser, está mapeado neste livro 2, envolvendo criatividade, empreendedorismo, ciência, economia criativa, espiritualidade, vários assuntos de forma integrada para lhe proporcionar uma vivência com a visão humana e espiritual sobre a nossa vida terrena, nessa jornada de integração do corpo e da alma. E o para quê? Para quê? Eu aprendi o porquê, o como, mas qual é o destino final desse processo todo? Para que realmente eu estou fazendo essa jornada? Então,
toda a decodificação destas informações do para quê está registrada no livro 3, Autoliderança consciente, espiritual e humana. É mito ou realidade? E como subtítulo está escrito lá: eleve as suas palavras e não a sua voz, porque é a chuva que faz crescer as plantas e não os trovões, que é um ditado da filosofia persa. Então, nesse livro, você vai ter uma experiência de para que essa vida integrada e consciente, como é que de fato ela funciona, uma vez que a nossa mente humana se torna submissa à mente espiritual e divina, integrando-as para que a manifestação da mente divina unificada ocorra na nossa existência aqui na Terra. Então, assim, se alguém quer fazer essa jornada para adquirir conhecimento, controle, não vai conseguir, tá? Porque o que mais acontece nessa jornada é que nós não temos o controle de nada. Pelo contrário, cada vez mais nós abrimos mão do controle. Porque para que a nossa alma nos lidere com a plenitude do nosso ser, a nossa humanidade, o nosso ego passa a ser servo da alma. O nosso ego, ele não é nosso inimigo. Ele só vibra na energia do sofrimento. Ele não pode dar prazer porque não é a natureza dele. Mas ele tem uma função nessa integração do corpo e da alma. Tem coisas que só o nosso ego é especialista e é capaz de fazer na nossa realidade terrena. Então, nesse momento, a alma vai dizer: olha, ego, eu não consigo tocar nisso daí, nem sei como faz. Vai lá, executa e depois volta aqui que eu assumo o comando do restante. Isso tudo vai acontecer de uma forma natural para a gente, dentro de nós. Então, nesse livro, Autoliderança consciente, espiritual e humana, mito ou realidade, tem todo um mapeamento do para que essa jornada. Para vivermos a plenitude do nosso ser nessa unicidade com Deus e como isso funciona. Aceitando que as nossas sombras, as nossas dores, os nossos traumas, ele tinha um propósito e tem um propósito espiritual. Porque no momento em que a gente torna consciente, passa pelo processo de transmutação, transcendência e integração, a gente vê que a todo o tempo a gente estava sendo protegida. Que nada aconteceu na nossa vida por acaso. Nada, absolutamente nada. Cada dor, cada decepção, cada frustração, tudo tinha um propósito divino. E você não sabe. O maior desafio da nossa vida, que a gente vem trazer, né, de experiência nessa existência terrena, é o que a gente traz de código de cura no nosso DNA espiritual. Ou seja, a gente sofre por algo, que é o nosso, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles, a nossa principal ferida, mas a gente traz o código de cura desta ferida. Então, nem isso foi por acaso, muito pelo contrário. Isso nos coloca em movimento para ir em busca da nossa própria cura. Então, é nesse sentido que o livro 3 vai abordar que na vida terrena nada é por acaso. Tudo tem um propósito espiritual divino. A todo tempo, a vida espiritual está se manifestando na vida terrena. E a gente precisa aprender a ler, a ouvir, a decodificar o que a vida está nos ensinando. Então, por exemplo, se a gente está na escola, faz uma prova e é reprovado, né, tira nota baixa, a gente não tem que fazer a prova normalmente para ter uma nota maior e ser aprovado naquela disciplina? Assim também é na jornada da vida. A melhor escola que a gente tem é a vida. Então, ela todo o tempo está dizendo: olha, você está nesse estágio aqui. Para você evoluir, transcender no teu processo evolutivo, você precisa ser aprovado nesse teste. Aprender o que veio, né, transcender nesse momento, saindo da dor
para o prazer, do sofrimento para a felicidade, da prisão para a liberdade, da inconsciência para a consciência. Então, o para quê é? Para que a gente viva essa vida com sentido e propósito. Para que a gente viva o céu na terra. Para que a gente viva a nossa unicidade consciente com Deus. Ou conhecido como a nossa humanidade divina. Que, para Deus, perfeição não é uma vida perfeita, e sim a harmonia da perfeição com a imperfeição. Ou seja, a nossa humanidade ela tem uma função e propósito, sim, em tudo que a gente está vivenciando. E a nossa alma também tem um propósito nessa jornada de integração. Então, num outro podcast, eu vou falar um pouco mais sobre o ego, que ele é inocente, sobre a origem do nosso sofrimento, porém a energia dele realmente é sofrimento, e que o nosso ego é a manifestação de Deus na sua forma imperfeita, e a nossa alma é a manifestação de Deus na sua forma perfeita. Então a gente precisa se conhecer, né, como a gente funciona neste processo de evolução e integração humano-espiritual. Afinal, a gente não está aqui na Terra só para pagar conta, estudar, trabalhar e viver em sofrimento, não é verdade? Então, assim, eu vou concluir esse podcast convidando você para viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, através da comunicação integrada do ser na energia do prazer espiritual. E desta forma, você vai encontrar o seu oceano azul da alma, com criatividade e ação na energia quântica, como fruto do empreendedorismo da alma. Com os mergulhos profundos na realidade do teu ser, você encontrará as tuas respostas de como você funciona na sua autoliderança espiritual e humana, como sendo a manifestação da realidade do teu ser. Sendo assim, deixo você seguir a tua jornada com o que tocou o seu coração aqui e agora. Um beijo em seu amoroso coração. Feliz vida a todos nós, corpo e alma conscientes e integrados no aqui e agora. Feliz vida, tchau, até a próxima.